Muito bem, meus irmãos. A voz falha um pouco, né? Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Não estamos na live, né? A gente faz essas graças. Na live também fazemos. Muito bem. Nessa noite eu quero muito falar com vocês, com a igreja, sobre esse texto. Deus falou muito ao meu coração. É um daqueles textos que a gente lê, né? Uma vez lá na vida, lá em Gênesis. E a gente não fica recorrendo a ele. Mas quando é nos dado um tema, aí a gente fica pensando o que aquele pastor daquela igreja gostaria que nós falássemos à igreja. E quando ele me deu o tema Prosperando no Deserto, né, a gente pensa assim, como prosperar no deserto? Primeiro a gente tem que entender que deserto, no caso de Isaac, ele realmente estava no deserto. Era uma terra árida, uma terra seca. Porém, a gente pode transfigurar a palavra deserto para as nossas vidas. Às vezes é um deserto de afeição, um deserto de amor, um deserto de companheirismo, um deserto de amizade. Às vezes é um deserto de paz. Estamos no meio de um deserto e precisando de ajuda. E o texto de hoje vai falar dessa forma ao nosso coração. Temos como prosperar no deserto. Antes de chegar à prosperidade na vida de Isaac, e também antes de chegar à prosperidade nas nossas vidas, precisamos perceber algumas situações que aconteceram. Primeiro, nós vamos ver que Isaac era um rapaz obediente. Obediente. A obediência, ela está sempre em primeiro lugar. Deus, ele deixou para nós uma cartilha. Né? A Bíblia é como se fosse uma cartilha, um livro de orientações de como devemos viver. E como é bom quando nós olhamos para a cartilha e conseguimos colocar nossas vidas nesse plumo. Entender que Deus está falando conosco. Deus fala a cada um aqui, no seu tipo de vida, no seu deserto, na sua situação, na sua necessidade. E Deus aparece a cada um. Assim como Deus apareceu a Isaac, Deus também nesta noite está aparecendo a nós. E a Isaac, ele disse, não desças ao Egito. A gente começa a entender aqui que havia uma promessa de Deus a Abraão, o pai de Isaac. A promessa era que toda parte de terra que ele passasse seria dele. O Egito não seria de Abraão. Então Deus já predetermina: olha, você não vá ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Porque é na terra que Deus está dizendo para Isaac ficar, era a terra que Isaac e a sua descendência iria possuir. Então ele diz assim: fica na terra que eu te disser. Mas ele não para aí, né? Ele dá essa ordem, então existe uma ordem, e existe a obediência de Isaac, e existe um juramento que Deus havia feito a Abraão.
Versículo 3 diz assim: habita nela, na terra que eu te disser, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Está vendo? As terras onde Isaac iria passar. Por isso, não vá para o Egito, porque são essas terras que são suas. Essas terras serão o seu domínio. E aí ele continua: e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então existia, antes da prosperidade chegar, existe uma ordem. Antes da prosperidade chegar, existe a obediência. Antes da prosperidade chegar, existe o juramento. Deus aparece a Isaac. Para quem não sabe quem é Isaac, Isaac era o filho da promessa. Isaac era o filho de Abraão. Abraão já era um senhor idoso. E Sara também, idosa. E Sara era estéril, não podia ter filhos. Então, Isaac é o filho da promessa. Isaac é o milagre de Deus, tanto para Sara quanto para Abraão. Nesse momento, Abraão já está morto. Mas como Deus havia jurado a Abraão que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, e eles seriam abençoados e possuiriam a terra, ele também está falando aqui com Isaac. A tua descendência, eu vou te abençoar, e a tua descendência darei todas estas terras, como confirmei em juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, Deus aqui está confirmando um juramento. Gente, preste atenção. Abraão não recebeu a bênção de possuir a terra. Era para a descendência dele. É agora Isaac, Deus está dizendo: eu vou te abençoar, mas a terra é a tua descendência quem vai possuir. Há uma ordem, há uma obediência antes da prosperidade, há um juramento de Deus que já veio de outra geração, e há também um porquê. Olha o porquê no versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Promessa feita a Abraão. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha palavra. A prosperidade, ela não vem do nada. A prosperidade, ela segue uma obediência. A prosperidade que vem de Deus, ela não cai do céu. Até porque o único que caiu do céu foi Lúcifer. Então, nada cai do céu. Não diga assim: nossa, você parece um anjo. Até parece que caiu do céu. Não fale isso. Isso não é coisa boa. Quem caiu do céu foi Satanás. Né? Que às vezes a gente fala, não é por maldade, né? A gente fala: nossa, você parece um anjo, você caiu do céu. Não diga isso. Ninguém cai do céu. Satanás foi expulso e por isso ele caiu do céu. E aqui nós vemos que por causa da obediência de Abraão, porque Abraão guardou os mandados, os preceitos, os estatutos e as leis de Deus, Isaac estava sendo abençoado. Então, a prosperidade, ela vem nesse pacote, no pacote de uma ordem, e no pacote de uma obediência. Mas aí a gente vai caminhando no texto, né? E a gente vai ver que no versículo 12 que nós lemos, Isaac prosperou.
O texto é tão interessante, e Luiz, na quinta-feira, ele leu esse texto na linguagem de hoje, e na linguagem de hoje está dizendo que Isaac plantou 1 e recolheu 100, que é a mesma coisa que está dizendo aqui. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Você dá 1 e recolhe 100. Você dá 1 e recolhe 100. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Por que o abençoava? Porque ele era obediente. Igual a Abraão, seu pai. O versículo 13, então, vem dizer que Isaac enriqueceu. O versículo 13 diz, enriqueceu, prosperou, e depois diz, ficou riquíssimo. Riquíssimo ao ponto de possuir bois, ovelhas, servos. Riquíssimo ao ponto de gerar inveja nos outros. O texto é claro. E os filisteus lhe tinham inveja. Porque Isaac prosperou, porque Isaac foi abençoado, porque Isaac cresceu. Então eles tinham inveja. E por causa da inveja, o que eles fizeram? Olha o versículo 14, finalzinho, fala da inveja. E o 15 vai dizer que por causa da inveja, entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Encheu os poços de terra por causa da inveja. Então Abimeleque, o rei, vendo toda essa situação, vendo que Isaac estava mais poderoso do que o próprio rei, tão abençoado que ficou mais poderoso que o rei. Então Abimeleque diz, olha, afasta-te de nós, vai embora, porque você vai estar mais poderoso do que nós. Então, a prosperidade trouxe a inveja, a prosperidade trouxe a contenda, a prosperidade trouxe a separação. Aparta-te de nós. O que eu acho mais interessante nesse texto e nessa história é que Isaac se afasta. Ele poderia ter fincado o pé. Não vou sair daqui. Deus falou que a terra vai ser minha, da minha descendência. Eu não vou sair, vou ficar aqui. Estou próspero, tenho muitos servos. Se vocês quiserem, vocês que saiam. Porque nós temos que entender que naquela época era uma comunidade nômade. Isto é, as pessoas elas iam para um local, armavam suas tendas, faziam os poços, criavam suas plantações, seus gados, e viviam ali com a sua família. Mas com um certo tempo, a terra já não dava bom fruto. A terra já não produzia. Então, eles arrumavam todo mundo e iam para um outro local. Eram chamados nômades. Eles não fincavam. Eu estou morando aqui, vou ficar aqui para sempre. Não era assim. Então, é bem interessante que Isaac poderia ter dito, não, Deus falou para mim, eu vou te abençoar, eu vou ser contigo, eu não vou embora, não. Eu olho para Isaac aqui e vejo que humildade, que coisa maravilhosa, Isaac se afasta. Isaac vai embora. E aí, Isaac vai para outros lugares. E acontece a mesma coisa. Veja no versículo 17. Isaac, então, ele se acampa em Gerá.
nesse local acontece uma coisa impressionante, uma grande bênção. Imagine, queridos, no meio do deserto, água nascente. No meio do deserto, um poço que borbulhava água. Que coisa impressionante. Pensando na ideia que a real prosperidade era encontrar água no deserto, prosperidade ainda maior era encontrar um poço de água nascente. Mas, novamente, né? Se a gente olhar para o versículo 20, a gente vai ver que os pastores daquele local, os pastores de Gerar, começam a contender com os pastores de Isaac, e aí começa a briga, porque é uma nascente, esta água é nossa. E aí Isaac põe o nome do poço de Ezeque, que nós já vimos que quer dizer contenda. O próprio texto sinaliza, Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque quer dizer contenda, discussão, briga, confusão. Novamente, eu fico encantada com Isaac. Ele abriu um poço, ele achou água nascente, ele era riquíssimo, mas os pastores daquele local começaram a brigar, Isaac se afasta. Isaac sai do meio da confusão e cava outro poço. Gente, Isaac parecia que tinha a paciência de Jó. Né? A gente fala assim, fulano tem a paciência de Jó. Vai aturando, vai aturando, vai aturando. Né? Então, Isaac é assim. Aí Isaac vai e cava outro poço. E nesse também há contenda. Olha o versículo 21. Já era o momento de Isaac virar para Deus. Olha, Deus, o Senhor falou que eu ia prosperar, que isso e aquilo. Realmente eu estou próspero. Mas todo lugar que eu paro, cria-se contenda, confusão. Isaac simplesmente colocou o nome daquele poço de Sitna, que quer dizer inimizade. E, novamente, ele sai fora. Ele vai embora. Ele não fica. Aí nós chegamos aqui no versículo 22. O versículo 22 é o versículo chave que o pastor José havia me dado. E diz assim, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. O que quer dizer Reobote? Quer dizer lugares amplos. Lugares sem constrangimento. Lugares tranquilos. Lugares abertos. E aí disse Isaac, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Eu fico pensando, né? Isaac agora resolve ficar naquele local, porque não há contenda, porque não há confusão, porque não há briga. Eu quero até eu abri aqui mesmo na minha escrita, eu abri um parênteses. Quero abrir um parênteses, queridos. Diante desse texto, nós precisamos entender que enquanto houver inveja, contendas, inimizades, não haverá prosperidade. Deus não abençoa, porque como cantamos, Ele zela pela sua palavra para a cumprir. E a sua palavra diz que Deus abençoa a unidade, a comunhão. Se a gente ler o Salmo 133, a gente vai ver, né? Lá no Salmo 133, pode colocar aí, Rafaela, para a gente ler de forma. Eu gosto de ler.
Às vezes a gente pode falar, mas eu gosto... 133, meu bem. Mas eu gosto de ler, fazer a leitura.